Nem começou o ano e Lula já libera o primeiro presente para os brasileiros: aumento de ICMS. Desde ontem, o brasileiro já pode sentir nas bombas de combustíveis a diferença no preço da gasolina, do diesel e também do gás de cozinha. Bem-vindo a 2026 de Lula. A notícia que eu trago agora para o bolso não é muito boa. Vou falar de imposto, aumento de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, gasolina, diesel, gás de cozinha, tudo já impactado, tá? Tá valendo desde ontem. A decisão foi tomada pelo Conselho Nacional de Política Fazendária em setembro do ano passado. Então, eu vou chamar a minha colega de reportagem aqui, a Larissa Alves. Exatamente, Lucas. Muito boa tarde a você, muito boa tarde a todos. Esse valor, essa atualização no ICMS, que é justamente o imposto sobre os combustíveis, já deve começar a ser sentido no bolso do consumidor, do motorista, ao se tratar de gasolina e de diesel, já nesses primeiros dias do ano. Houve, portanto, essa atualização que já foi estabelecida em setembro do ano passado, começando a vigorar já nesse comecinho do ano. Já começamos, então, 2026 com essa atualização do ICMS. As alíquotas, portanto, atualizadas são as seguintes: R$ 1,57 por litro de gasolina, R$ 1,17 por litro de diesel e R$ 1,47 por quilo do gás de cozinha, considerando, portanto, o GLP. Houve também uma mudança nessa regra da aplicação do ICMS, o imposto sobre esses combustíveis, justamente porque ele está sendo fixo. Ali um valor estabelecido por litro e por quilo. Então, independentemente se o combustível eleva, tem algum acréscimo ali no ano, mudanças de gasolina mais cara ou de diesel mais caro, até mesmo gás de cozinha, esse imposto vai permanecer o mesmo, vai continuar sendo esse valor fixo, considerado por litro, independentemente do valor final do combustível. Eu queria lançar uma pergunta aqui. O imposto do ICMS é um valor fixo e que se o combustível subir, o imposto ele vai permanecer. Olha só, você vai lá na propaganda do governo, eu duvido se o Lula não vai falar lá na campanha política dele, que agora ele vai querer se reeleger em 2026, né? Novamente ele vai falar isso aqui para você, ó. Que os combustíveis vão abaixar, que a gasolina vai abaixar, porque não tem como o Brasil vender uma gasolina cara, porque o Brasil ele gasolina, porque a Petrobras é brasileira e a Petrobras não precisa vender caro, porque a Petrobras é um estatal do governo e o governo trabalha para que a Petrobras vender combustível barato para os brasileiros. Essa foi a propaganda que ele fez em 2022, quando ele se elegeu. Né? Talvez você tenha esquecido disso. Mas olha aqui, a pegadinha do governo. Ele falou que o imposto é fixo. Esse imposto foi aprovado em setembro, não é isso? E pelos deputados e pela Câmara. Nós não podemos esquecer que foi aprovado, segundo Lula, liberando emendas para que os deputados e os senadores aprovassem. Nós não podemos esquecer disso, que os políticos brasileiros, eles aprovam as leis de acordo com aquilo que eles ganham do governo, entendeu? Das emendas, e hoje o Lula liberou mais de 190 bilhões de emendas. Ele atendeu 95% dos pedidos pelos senadores e deputados. Ele está acenando, né, para o Congresso que ele está a fim de paz, porque em 2026 ele precisa de paz. Ele liberou as emendas para que os deputados e os senadores possam gastar esse dinheiro nos seus estados. E né, ele quer ficar bem com essa galera, que na verdade eles precisam um do outro. Sido bem recebido pelos estados, porque o que eles justificam é que eles têm perdido com a arrecadação, porque mesmo que o combustível suba, o imposto não acompanha esses valores atualizados e por isso a arrecadação acaba sendo mais prejudicada, considerando de estado a estado. Ou seja, toda essa determinação foi considerada, aprovada pelo Congresso Nacional, esses preços fixos, e agora estes são, portanto, os estabelecidos para o ICMS de 2026. Pode pesar um pouquinho mais no bolso do consumidor, no valor das bombas, mais uma conta vindo atualizada para o mês, pode parecer pouco, mas se você faz aquela contagem do mês, quem precisa abastecer, encher o tanque muitas vezes, isso vai fazendo bastante diferença, viu, Lucas? É isso, minha gente. Sem contar, nós não podemos esquecer que o governo, há um pouco tempo atrás, ele adicionou uma quantidade de etanol na gasolina
não subisse, não tivesse um reajuste de preço. E hoje nós estamos vendo novamente o combustível sendo reajustado. Então, o que nós percebemos, pessoal, é que o governo Lula, os senadores e deputados, políticos em si, eles não trabalham pensando no povo em momento nenhum. Principalmente da esquerda. Da direita também tem. Eu sou de direita. Mas na direita também. E o Brasil só está assim, vou te falar uma coisa. Não é só por motivo de existir a esquerda, mas também por existir brasileiros que votam na direita, mas que por algum motivo se deixam ser enganados, e tem muitos de direita que votam, né, sem analisar o candidato. Só existe o mal porque o bem ele não se posiciona. Porque eu e você que somos de direita precisamos nos posicionar, e muitas das vezes nós não nos posicionamos. Sabe o que nós fazemos? Nós vamos lá e votamos naquele senador e naquele deputado que é do nosso município, que é do nosso estado, porque ele fez alguma coisa no meu estado. E aí você fala assim, fez aqui, para mim tá bom, tá. Mas você não vive só de uma ponte que ele faz, você não vive só de um projeto onde ele colocou um dinheiro, você vive, na verdade, das ações que ele toma lá no Senado ou na Câmara dos Deputados. E aí depois você reclama porque foi aprovada uma lei como essa aí. Então, entenda que o governo Lula, o tempo todo, ele está liberando dinheiro para poder aprovarem aquilo que ele precisa e quer. Então eu e você precisamos estar conscientes nesse ano de 2026 para não votarmos nesses caras que se dizem de direita, mas na verdade eles estão infiltrados e são de esquerda. E precisamos sim trabalhar e falar de tudo que o governo de esquerda está fazendo, que está nos prejudicando os de direita e prejudicando também os de esquerda. Só que de esquerda são doutrinados. Eu vejo pessoas comentando aqui nos meus vídeos aqui. Eu postei uma reportagem sobre os Correios aqui, de 12 bi que o governo liberou para os Correios e vai liberar mais 8 bi até junho de 2026. Nós estamos falando de 20 bilhões. O indivíduo veio aqui no meu vídeo e comentou que o Correio sempre deu prejuízo. Eu acho que ele não vê reportagem. Por que eles pensam assim? Se você for aí, você que comentou, vai lá e vê que no governo do Bolsonaro ele não entregou os Correios e a Petrobras dando lucro. Mas por que o esquerdista é assim? Porque o esquerdista, ele defende a esquerda. Ele não quer nem saber o que a esquerda está fazendo. Ele vai lá, eu sou esquerda e acabou. O direitista não. O direitista, ele às vezes, ele ainda consegue passar pelo lado de lá. Você precisa pensar, querido. Pensa, você de direita precisa pensar. Você de esquerda também precisa pensar. Esse vídeo ficou muito longo. Deixe seu comentário aí. Você acha que o Lula pensa no brasileiro? Ou ele pensa nos benefícios? Deixe nos comentários. Você acha que o Lula pensa nele? Ou ele pensa nos brasileiros?